Hoje, mais uma vez, eu quero fazer com a igreja, e acho muito propício, uma reflexão sobre uma palavra que Deus me deu há mais de 10 anos atrás, cujo tema é aprendendo com as tempestades. Tem uma história que eu gosto muito, e ela diz que no bairro dos Estados Unidos, um indivíduo mudou para uma grande chácara, e ao lado da casa dele, o homem tinha uma grande propriedade. Ele viu aquele quintal vazio, e ele gostava muito de plantas. E ele notou que algumas semanas depois, o homem, ou seu vizinho dessa grande propriedade, ele cavou algumas covas e começou a colocar algumas mudas. Mas o vizinho notou que ele colocava pouca água nessas mudas. Ele não aguava com tanta frequência. E o vizinho, então, começou a ficar preocupado com a integridade daquelas plantas e a possibilidade delas morrerem. Ele aguava, mas não com a frequência que o seu vizinho esperava e que olhava da sacada. Por muitas vezes ele viu as folhas daquelas mudas murchando, e sempre o vizinho colocava pouca água. Um tempo depois, essas mudas se estabeleceram. Não era aquilo que o vizinho esperava olhando para a casa de seu próximo, mas algo muito mais esquisito começou a aparecer. Volta e meia, aquele homem aparecia no quintal com um chumaço de jornal bem grosso e fazia questão de passar por todas as mudas, sempre dando algumas pancadinhas nas mudas. O homem nunca tinha visto aquilo e era algo que soava para ele muito estranho. Durante um bom tempo ele viu seu vizinho dando pancadas naquelas pequenas mudas que ainda não estavam tão encorpadas. Um ano depois, a empresa deste homem o transferiu para uma cidade bem ao norte dos Estados Unidos. E depois de 20 anos, ele volta à sua cidade e tem a curiosidade de ver a casa onde morava. Aquela semana um furacão havia passado por lá e alguns estragos tinham acontecido. E ao entrar na rua de sua antiga casa, ele reparou que a maioria das árvores estavam tombadas, estavam caídas. Mas quando ele, da calçada, olhou para sua antiga casa, ele viu ao fundo a casa de seu vizinho. Árvores sadias, grandes e fortes estavam lá, e o vento do furacão sequer havia derrubado uma. Ele então foi ao vizinho para cumprimentá-lo, e durante esse cumprimento ele falou com o vizinho e lembrou de quão estranho era o comportamento dele no que diz respeito àquelas árvores. E finalmente ele perguntou por que ele aguava tão pouco. E o vizinho disse para ele: porque eu tinha o intuito de que as minhas árvores não tivessem água com facilidade, para que elas pudessem aprofundar suas raízes e tirarem a água do mais fundo possível. Mas eu também estranhei porque você batia nelas. E ele disse: porque eu sabia que a nossa região, volta e meia, é visitada por furacões. E desde cedo eu ensinei as minhas árvores a lidar com as intempéries, com as dificuldades. E por isso nenhuma delas caíram.